Nos últimos tempos, um assunto fervilhou nos Estados Unidos no que diz respeito à segurança dos alimentos e à população infantil. Você ficou sabendo? Bem, o assunto em questão é a presença de certos corantes alimentares em produtos infantis. Uma grande multidão de protestantes, ativistas em saúde, pais e instituições que advogam pela saúde infantil arrecadaram mais de 400 mil assinaturas e se dirigiram para Kellogg's americana, no Michigan, em outubro de 2024, cobrando da gigante indústria americana que cumprisse com a sua palavra. Há 10 anos, a indústria tinha se comprometido a retirar dos seus produtos fartamente consumidos nos Estados Unidos, conhecidos pelos nomes de Fruit Loops e Applejack, os corantes artificiais até o ano de 2018, algo que não aconteceu. Os protestantes parecem ter acordado após uma lei do estado da Califórnia ter sido sancionada pelo governador em setembro de 2024, banindo todos os corantes existentes nos produtos da Kellogg's. Em sua defesa, a empresa diz que as concentrações dos corantes, especialmente o corante vermelho número 40 e o amarelo número 5 e 6, atendem às recomendações máximas do FDA americano. Mas será que esses corantes realmente são seguros? E em que a FDA se baseou para afirmar que existe essa segurança? O estado da Califórnia se baseou em estudos que sugerem que o consumo dos referidos corantes proibidos pela nova Lei de Segurança Alimentar Escolar da Califórnia podem estar ligados à hiperatividade e outros problemas neurocomportamentais em algumas crianças, conforme descrito pelo Escritório de Avaliação de Riscos à Saúde Ambiental da Agência de Proteção Ambiental da Califórnia em um relatório de 2021. Mas será que é apenas no comportamento que vemos os efeitos dos corantes? Não. Talvez o maior problema com o consumo desses aditivos esteja nos intestinos, onde essas substâncias interagem diretamente com a microbiota e o epitélio intestinais. Eu vou citar aqui um artigo publicado na prestigiada revista científica Cell Metabolism, que se intitula Corantes alimentares metabolizados por bactérias comensais promovem colite em ratos com expressão desregulada da interleucina 23. Nele, os autores revelam um mecanismo pelo qual, em hospedeiros suscetíveis, os corantes alimentares vermelho 40 e amarelo 6 podem ser metabolizados pelas bactérias intestinais e aumentar a inflamação nos intestinos, possibilitando a promoção da doença inflamatória intestinais, dentre as quais a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn fazem parte. Agora, para ficar claro, esse foi um estudo em ratos. No entanto, eu quero destacar que este mecanismo é interessante, uma vez que as vias em questão se cruzam com tratamentos conhecidos para as doenças inflamatórias intestinais. Especificamente, a via depende de uma molécula inflamatória chamada interleucina 23, que é um alvo de medicamentos prescritos para as doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, o Stelara, que é o Ustekinumab, incluindo as doenças citadas, retocolite e Crohn. Então, já podemos concluir que faz sentido. Os corantes alimentares, eles interagem com uma via conhecida por desempenhar algum papel nas doenças inflamatórias intestinais. E dietas ocidentalizadas com altos níveis desses corantes também estão associadas à doença inflamatória intestinal. Em um modelo animal suscetível com alto nível de interleucina 23, esses corantes alimentares podem desencadear colite. De qualquer forma, nos termos dos dados encontrados nos estudos, quando eles alimentaram os ratos com alimentos humanos que continham o corante vermelho 40, que existe, por exemplo, até numa solução de reidratação oral chamada Pedialyte, sabor cereja lá nos Estados Unidos, usada inclusive para tratar desidratação após uma diarreia, por exemplo, que normalmente está associada também a colites, os ratos desenvolveram colite. Quando eles utilizaram os mesmos produtos sem o corante 40, a colite não se desenvolveu. Bem, e onde entra a microbiota aí?
Em relação ao mecanismo, descobriu-se que esse efeito depende da transformação dos corantes alimentares por micro-organismos comuns nos intestinos em um composto chamado 1-amido-naftol 6-sulfonato de sódio, ou ANSA-NA, que seria o responsável por causar a colite nos ratos. Ou seja, os corantes alimentares vermelho 40 e amarelo 6 podem desencadear colite em um modelo de camundongo suscetível que depende do metabolismo do microbioma. Aqui, a verdadeira ênfase está no organismo suscetível. Uma vulnerabilidade subjacente aqui relacionada aos níveis mais elevados, da citocina inflamatória interleucina 23 foi necessária para que o corante alimentar desencadeasse a colite. Dito isso, há uma enorme variação na forma como diferentes humanos expressam diferentes biomoléculas, incluindo a interleucina 23, que, mais uma vez, é conhecida por desempenhar um papel nas doenças inflamatórias intestinais humanas. Então, presumivelmente, essa predisposição à colite existe na população. E, na verdade, consumir certos corantes alimentares pode ser o mesmo que jogar roleta russa com a sua saúde, já que você não sabe quais vulnerabilidades você tem até que seja tarde demais. Ou seja, para quem insistir no consumo de produtos que podem causar alterações patológicas, já que não tem como sabermos quem fará ou não esse metabolismo errado nos intestinos, outro dado muito importante desse estudo: as doses utilizadas para causar colite foram pequenas. Isso quer dizer que não é preciso consumir litros do produto para que a transformação inflamatória aconteça. Ou seja, não há concentração segura para todos, como diria o FDA americano, a respeito do consumo dessas substâncias. Citando o estudo, e aqui eu abro aspas, o vermelho 40 promove a geração de uma resposta mediada por células T que leva à colite, mesmo quando usado em doses inferiores às consideradas seguras em humanos, que seria a ingestão diária aceitável de 7 mg por quilo de peso corporal. Eu quero deixar ainda uma reflexão maior aqui. Nós estamos falando de corantes artificiais alimentares, levando a alterações potencialmente perigosas nos intestinos. Mas será que o que preocupa no consumo desses alimentos são só os corantes? Os alimentos infantis ou não, que contêm corantes, contêm ainda aromatizantes, conservantes, emulsificantes e são pobres nutricionalmente, além de conterem, muitas vezes, quantidades enormes de açúcares e outras calorias vazias. Será que é de alimentos como esses que nossas crianças precisam para crescerem, serem saudáveis e abrigarem microbiotas também saudáveis no futuro? Com certeza que não. Se as empresas vão banir ou não essas substâncias dos seus produtos, passa a ter menor importância quando percebemos que podemos orientar nossos pacientes, que são eles mesmos os donos do recurso financeiro, e que eles podem, desde já, banir esses e outros pseudoalimentos das suas casas, não é mesmo? Talvez só falte para ele as informações corretas e que nós, como profissionais, que devemos fornecer. Aqui no meu canal no YouTube e nas minhas outras redes sociais, eu te ensino muito sobre esse assunto. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e me seguir aqui no canal e lá no Instagram.